Olá, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Bíblia através do guia de estudo da lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre, estamos estudando o livro de Efésios e nesta semana em particular, vamos conversar sobre a suprema lealdade a Cristo. Espero que você e sua família estejam bem e continuem conosco nesse estudo e que Deus te abençoe. Que bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Bíblia. Nesse trimestre, nós estamos estudando o livro de Efésios, auxiliados pela lição da Escola Sabatina. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a suprema lealdade em Cristo. E para participar desse encontro de estudo da Bíblia, nós temos conosco alguns colegas. Nós vamos dar agora a oportunidade para que eles se apresentem. Uma honra participar. Ricardo Ferrer, professor de Teologia Aplicada aqui no Salt Fama. Obrigado, pastor. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Josafá, sou pastor aqui no distrito de Benevides, aqui nos arredores da Fama. Obrigado, pastor Josafá, obrigado, pastor Ferrer, por estarem conosco. É uma alegria realmente nós podermos continuar estudando a lição, já estamos chegando no finalzinho do trimestre. E para darmos então início ao estudo da Bíblia desta semana, pastor Josafá, pode por gentileza nos conduzir em oração? Com certeza. Querido Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui neste momento para estudarmos e compartilharmos o estudo da Bíblia Sagrada através da lição da Escola Sabatina. Nós te pedimos que o teu Santo Espírito seja o nosso guia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A lição dessa semana tem como verso para memorizar o verso 9 do capítulo 6 de Efésios, que diz o seguinte: E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ao longo dessa semana, a lição abordou alguns temas interessantes ligados dentro do capítulo 6 à lógica das relações existentes no tempo de Paulo e também no tempo de hoje, entre familiares, crianças e pais, e também entre as pessoas de maneira geral. No tempo de Paulo, simbolizado pela relação entre os servos e os senhores, né? Nós poderíamos hoje falar de patrão, de empregado, de relações comerciais, de relações interpessoais de maneira geral. Pastor Ferrer, nesse primeiro inicinho aqui do capítulo 6, quando fala sobre a relação entre os filhos e os pais, que lições importantes nós podemos tirar aqui dos conselhos de Paulo para os cristãos em Éfeso? Começa a ser desafiador para os dias de hoje. O verso 1 em diante diz assim: Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Verso 2, honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, o contexto aqui, inclusive, quando é dado esse texto, né, a palavra filhos aqui, tem a sua origem aqui grega, tékna, se refere a uma ampla faixa etária. No nosso contexto hoje, a gente pensa em filhos aqueles que estão conosco, moram em casa, pequenos, ainda não são independentes, mas não era assim não. Na questão grega, a tradição grega, a autoridade do pai sobre os filhos era até os 60 anos. E a romana até a morte. Então, ia longe essa questão de obediência. Mas Paulo está dizendo para honrar os seus pais e obedecer no Senhor. No Senhor. Então, veja que a ordem de Paulo aqui de obediência aos pais não é absoluta. No Senhor. Inclusive, há um texto aqui de O Lar Adventista, página 239, de Ellen White,
que menciona que quando as ordens dos pais contrariam os reclamos de Cristo, é algo doloroso, mas devemos obedecer a Deus e deixar com Ele as consequências. E é um desafio hoje a questão de obediência dos filhos aos pais. Numa era tecnológica, no passado não era assim. Hoje o pai fala alguma coisa, o filho já vai ver no Google se está certo ou não está. Se não está, já questiona. Então, os tempos modernos são assim, né? Então, e outra coisa, essa relação, né, de pais e filhos, embora os filhos, eles devam ser envolvidos em trabalho doméstico. Isso faz parte também disso. Isso deve ser um meio de educação, não de exploração ou de produção que não os beneficie. Então, é a gente cuidar, né? Hoje, em diferentes sociedades, em vários momentos, testemunhamos abusos de pais e também de filhos nessa relação familiar, mas a questão que Paulo diz aqui, que os filhos devem obedecer os pais no Senhor. E quando ele menciona aqui a questão do 5º mandamento, ele está dizendo que honrar os pais, faz parte de um projeto divino para que os seres humanos prosperem. E todo filho quer prosperar, todo mundo quer prosperar. Então, no plano de Deus, nesse projeto estava a obediência aos pais. Outra questão sobre o 5º mandamento, que a gente pode ver aqui, que Paulo agora está depois da ressurreição de Jesus, e ele está mencionando o 5º mandamento. Então, aqui volta, na lição de escola sabatina anterior, nós vimos as 3 mensagens angélicas, a importância dos mandamentos no tempo do fim. E aqui Paulo mais uma vez acentua que os mandamentos ainda têm validade. Muitas vozes por aí dizendo que os mandamentos caducaram, que terminaram em Cristo, foram cravados na cruz. Paulo está dizendo que não. Aqui está realçando um dos mandamentos, mostrando que os 10 mandamentos ainda têm o seu valor. Eles não terminaram, eles continuam a sua vigência, como ele realça aqui no 5º mandamento. Muito bem, pastor. O senhor ia comentar algo, pastor José? Inclusive, isso tem consequências, né? Porque ele diz assim, é o primeiro mandamento com promessa. Então, as consequências da obediência aos pais são sempre positivas na vida dos filhos. E a gente pode ver isso na prática, na educação, na prática. Eu não me lembro de ter visto alguém que cresceu na desobediência aos pais e se tornar alguém produtivo para a sociedade, no sentido positivo na vida. Sempre a vida foi quebrada, né? O casamento não deu certo, não conseguiu se firmar na vida, quando ele não seguiu o conselho dos pais e o conselho bíblico, por consequência. Inclusive, se você é solteiro, solteira, e está procurando alguém para a sua vida, olha como este futuro companheiro trata os pais. Não será muito diferente da maneira como ele te tratará, não é assim? Isso faz parte, né, dessa questão de não dar certo o futuro, não houve o respeito ali para os pais. Ok. Muito bem. Pastor Josafá, há um ponto interessante aqui, ainda nessa questão dos filhos, que me chamou a atenção. Quando Paulo ele se dirige, toda a carta aos Efésios é para os cristãos, aos crentes em Éfeso. E até aqui a gente tem visto ele falar mais especificamente para as pessoas adultas, né? Aqui, embora na cultura filhos envolvessem gente de uma faixa etária maior, mas a gente tem a impressão, pelo menos na leitura moderna que a gente faz, de que crianças também estão sendo consideradas aqui, né? Isso chama atenção para a gente nessa relação da Bíblia com as crianças e com a cultura da época. Me chama muito a atenção nesse texto de Paulo, e começando aí com os filhos, depois ele vai falar da relação de escravos e senhores, é a questão da valorização da pessoa humana, inclusive da criança, que naquela época ela não tinha o valor, ela não tinha o controle
sobre a sua própria pessoa. Isso se devia aos pais. Os pais determinavam tudo e direcionavam inclusive o casamento dos filhos já depois de adultos, né? Então, o filho não tinha muita liberdade, não tinha liberdade de expressão, não tinha liberdade de tomar decisões para o seu próprio futuro, né? Então, dependia basicamente dos pais. Então, essa valorização da criança, essa valorização, por que não dizer do jovem, é uma herança que se tem, é uma contribuição do cristianismo para toda a sociedade. Ok, muito obrigado, pastor. Sim. E a Igreja Adventista valoriza as crianças. Nós temos a crença fundamental 23, que fala sobre a importância do casamento e também dos filhos. Inclusive, a igreja tem muitos ministérios voltados aos filhos, né? Nós temos aí o Ministério da Família, nós temos o Ministério da Criança, o Ministério da Mulher, nós temos o Ministério Jovem, nós temos desbravadores, aventureiros. Tudo isso envolve o cuidado e o discipulado das crianças. Inclusive, nós temos no próprio Ministério da Mulher, nós temos uma vez ao ano momentos, e os temas mudam cada ano, mas o abuso em relação às crianças e adolescentes é algo que nós temos cuidado bastante. É o valor que se dá a esse segmento da igreja. Não só o valor da pessoa enquanto indivíduo, enquanto ser humano, mas também a preocupação em preparar essas pessoas, ainda que menores, mas são pessoas que também são dignas do reino do céu, preparadas para a salvação, correto? Sim. E parece que Paulo está dizendo, olha, seu filho, ele não é um objeto. Não é um objeto, ele é um ser, é uma pessoa que precisa ser moldada e, logicamente, a responsabilidade dos pais. No início, quanto mais nova a criança, maior é a responsabilidade dos pais na educação e mais propícia ela está para a educação. Então, aproveite. E a gente vai ver no próximo passo isso na lição. Muito bom, pastor. Já que o senhor começou a mencionar essa questão dos pais, fale um pouquinho para a gente aqui. Paulo, ele, em outros lugares da Bíblia, ele vai trazer também, especialmente na carta aos Colossenses, ele vai trazer essa preocupação com a relação dos pais com os filhos, não só aqui. E no verso 4, depois de ter falado para os filhos, ele vai dizer, e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, ainda em Efésios 6, mas criai-os na disciplina e na desmoestação do Senhor. O que esse conselho de Paulo aqui realmente, como que ele se aplica para nós hoje? Uhum. Inclusive, a conexão que você citou em Colossenses, no capítulo 3, no verso 21, diz, pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Para que não fiquem desanimados. Então, a preocupação de Paulo, ela não é simplesmente localizada, ele dá esse conselho, é um conselho geral, e ele serviu para todas as igrejas na época, e ele serve também para nós hoje, né? Não provoqueis os vossos filhos a ira. Isso aí envolve a questão da educação que nós estávamos comentando, e a questão da disciplina. Se por um lado a Escritura Sagrada ela diz, olha, o pai que retém a vara não é sábio, e nós sabemos que isso tem que ver com a disciplina, os filhos devem ser criados, inclusive no texto aqui, diz que criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, verso 4 do capítulo 6. Então a disciplina precisa existir, só que a disciplina precisa ser dada com equilíbrio. E um dos maiores desastres na formação do caráter e da personalidade da criança é a disciplina de um pai ou de uma mãe no momento errado ou da forma errada. E aqui Paulo usa o elemento ira, raiva, porque os pais, eles estão, vamos dizer assim, no lugar de Deus para seus filhos, porque as crianças pequenas, vamos entender assim, elas não têm
capacidade de entender o conceito de Deus, né? Então, elas nascem, elas olham para os pais, pai e mãe, e elas começam a entender a vida e os relacionamentos interpessoais. E a imagem que elas formam de Deus é aquilo que elas podem captar dos pais como figura de autoridade. Então, Paulo diz, ao disciplinar, não use a ira, não use a raiva, né? Então, essa relação entre pais e filhos, como você citou ainda há pouco, ela é muito avançada para a época. Porque aqui na própria lição, citando Sirac, que é um livro apócrifo, diz assim, o texto de Sirac diz, aquele que ama seu filho irá castigá-lo com frequência. Mime uma criança e ela irá aterrorizá-lo. Brinque com ela e ela o entristecerá. Discipline seu filho e torne seu jugo pesado para que você não seja ofendido pela falta de vergonha dele. Então, me parece que isso aqui era algo comum na época, era um padrão que se utilizava. Você vai criar o seu filho com o pé no pescoço dele para que ele possa te honrar. E aí Paulo chega e diz, não é assim. Qual é a imagem de Deus que você está transmitindo para os seus filhos? Não é de admirar que muitos filhos hoje, quando crescem, se afastam de Deus e da igreja porque tiveram na figura dos pais uma figura autoritária. A autoridade, ela sempre deve existir, e o respeito, inclusive, Paulo fala isso antes, no que nós já estudamos aqui. Filhos, obedecer aos vossos pais, no Senhor. E agora ele fala pelo outro lado aos pais, olha, eduquem com amor, é preciso disciplinar, mas façam com equilíbrio. Okay. Sim, é interessante que na época, o pastor Josafá mencionou esse documento aqui de Sirac, que Sirac passava pelas mãos ali das pessoas e era conhecido. A autoridade dos pais aqui excedia muito a autoridade até de um senhor sobre os escravos. Então, os pais tinham o direito de punição violenta, até mesmo a morte dos filhos. Não seria um crime para um pai. E não é assim. Na verdade, ele está pedindo para repensar a questão do poder, como mencionou o pastor Josafá. Então, hoje nós vivemos nos extremos, não é? Muita gente acha que a disciplina, não. Só que os filhos sem disciplina, para onde vão? Quem que vai direcionar? Então, temos que ter a disciplina, precisamos exigir. Mas aqui é dito, não como uma tormenta de palavras, mas de modo calmo e amável. Então, reprimam toda palavra que despertaria um temperamento não santificado. Então, cuidado que precisamos ter em relação aos nossos filhos. E é um desafio. De fato, é desafiador. As gerações estão cada vez mais distantes umas das outras no que diz respeito a padrões de comportamento. E essas dificuldades, elas precisam ser resolvidas. E a palavra de Deus tem conselhos, bons conselhos, para nos ajudar. E nós, adventistas, temos o Espírito de Profecia, que também nos auxilia nessa compreensão mais ampla desses conselhos da Escritura, né? Inclusive, tem aqui um texto de orientação da criança, eu acho que é válido a gente mencionar, né? Sim. Ele diz assim, ele traz justamente esse equilíbrio, né? Nenhuma permissão é dada na palavra de Deus para severidade ou opressão paternas. Mas aí tem um contraponto, nem para desobediência dos filhos. A lei de Deus na vida e no lar e no governo das nações flui de um coração de infinito amor, página 182 de orientação da criança. Esse é um conselho de equilíbrio, não é isso, pastor Josafá? Com certeza, é aquilo que a gente vinha comentando. A disciplina precisa ser firme, porque a criança precisa entender limites. É o que a sociedade moderna, a sociedade atual, pós-moderna, ela não lida bem com limites. E se nós olharmos para a lei de Deus, a maioria dos mandamentos começa com um sonoro não. Não. Deus é um Deus positivo, nós sabemos, Deus quer o nosso bem, mas ele começa estabelecendo limites. Não,
E a criança precisa entender o que é não desde cedo. Mas não pode ficar só no não. Você tem que passar para o sim. Você não pode isso, mas você pode isso, isso, isso. Então é muito importante a gente contrabalançar a educação. Mas me parece muito aqui que é a forma como a gente faz que determina o resultado. Porque Paulo ele é enfático, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Então eu posso chamar a minha filha, que eu tenho uma filha, posso chamá-la para conversar e dizer, olha, você vai ser privada disso, disso e disso, porque eu amo você. Talvez você não entenda agora, mas você vai entender mais tarde. Ou eu posso puxar os cabelos longos dela e dar um monte de palmada e não dizer nada. E aí eu vou irritá-la e ela vai crescer com uma atitude já raivosa contra mim. Então isso produz resultados. As Escrituras dizem a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É um princípio. Sim, pastor. Para a gente terminar esse bloco, né, que o tempo já está... Não, e aqui, numa perguntinha de aplicação aqui no final do guia de estudo, menciona que como esses textos devem impactar o modo como lidamos com outras pessoas. Ah, sim. Então, você que está assistindo, que tem algum poder sobre pessoas, alguma chefia, pessoas sobre seu cuidado, como que você trata as pessoas? Será que com opressão? Não é isso? O tom da sua voz, como é mencionado aqui, como que você lida? Esses bons relacionamentos que deveriam existir entre pais e filhos também deveriam existir em outros ambientes de trabalho, de estudo, onde você estiver, que também são válidos esses conselhos para que a gente possa ter bons ambientes e lugares onde possa o Espírito de Deus habitar com certeza, sem deixar pessoas iradas, magoadas, com ordem, com disciplina, mas ao mesmo tempo com cuidado, com orientação, com amor, para que possamos ter esses ambientes onde existe a presença cristã, ambientes agradáveis de convívio e presença de pessoas. Muito bem lembrado, pastor Ferrer. E, aliás, esse é basicamente a tônica do próximo bloco, quando nós vamos estudar a restante do capítulo. Nós vamos fazer uma breve pausa, continue conosco aí, a gente se vê daqui a pouco. Salte Faama, um seminário em missão. Estamos de volta para dar continuidade ao estudo da Bíblia. Estamos estudando o livro de Efésios nessa semana com o tema Suprema Lealdade a Cristo. Conversávamos no outro bloco sobre a relação de pais e filhos e terminamos, pastor Ferrer, com aquela ideia de que esses mesmos princípios também são aplicados nas nossas demais relações, especialmente naquelas que dizem respeito a funcionários e patrões, chefes e colegas de trabalho. E aqui nesse aspecto, Paulo ele vai entrar com um tema que para aquela época era um tema comum, natural, mas que hoje é um tema que nos causa uma certa estranheza, que seria a relação entre escravos e senhores de escravos. Como que nós podemos hoje ler esses textos e que lições nós podemos tirar aqui? E que limitações nós temos aqui desse contexto cultural, pastor? Essa questão de escravidão para nós é uma história passada.
A gente nem tem muita ideia de tudo que envolvia, já que a gente não viveu tudo isso. Mas é um desafio. Uma das manchas da história justamente foi o uso de passagens bíblicas sobre escravidão para justificar esse mal. Então a gente tem que ter um cuidado ao usar a palavra de Deus. Então a questão de Paulo aqui é que estavam nas igrejas lares, estavam senhores e escravos. Todo mundo sentado junto, participando da adoração. E Paulo aqui está lidando com isso. E ele menciona um pouquinho aqui o nosso guia de estudo sobre essa questão, como era a escravidão. Havia os escravos urbanos, domésticos. Esses escravos tinham oportunidade de educação, podiam trabalhar como arquitetos, médicos, filósofos. Em alguns casos, escravos domésticos ganhavam a liberdade depois de um período limitado de serviço, embora isso não ocorresse com a maioria deles, mas havia essa possibilidade para alguns. Então, essas diferenças todas estavam ali. Por isso que em algumas Bíblias aparecem aqui, como essa versão que estamos usando aqui, que aparece aqui servos e senhores, mas na realidade aqui são escravos e senhores. Escravos e senhores seria o termo correto aqui. Então, só que havia os escravos rurais. Os escravos rurais experimentavam um trabalho árduo. Agora, a questão de Paulo, a questão é que ele não abordou a escravidão como um reformador social. Não foi papel dele. Por outro lado, ele lidou com a escravidão como um pastor que aconselha os crentes quanto à maneira de lidar com as realidades que eles estavam vivendo naquela questão. Então, esses escravos terrenos ou pessoas de riqueza e poder, eles estavam lidando, e Paulo menciona aqui várias vezes, vai ser mencionado no Senhor, ele menciona. Então, ao contrário da ideia de que Paulo estava apoiando a escravidão ao não ser esse agente político de mudança de tudo isso, Paulo destrói o fundamento da escravidão, ao ele estabelecer um princípio de que todos, escravos e senhores, eles têm o mesmo mestre. Então, Paulo, a impressão que dá é que ele acreditava que ao pregar o evangelho da unidade e de amor, ele esperava que com isso poderia colapsar por si mesma o sistema de escravidão dentro da igreja, no sistema eclesiástico. Então, a sua opinião é que, embora ele não tenha combatido diretamente o sistema de escravidão, ele criou elementos ao contrapor as relações que essas pessoas, sejam escravos ou senhores de escravos na igreja, eles deveriam ter uma relação diferente, de maneira que isso levaria a eles mesmos enxergarem o absurdo desse cenário, é isso? Isso, no ambiente cristão. Mesmo porque essa foi a estratégia pastoral dele sobre isso daí. E ele seguiu o exemplo de Jesus. No tempo de Jesus, havia o jugo romano, e em nenhum momento Jesus foi um ativista político em relação a Roma. Mas ele, na sua esfera, tanto que, numa ocasião, não é isso? Pedro foi admoestado por Jesus a guardar a sua espada. Não era esse tipo de reação que precisava ter para aquele momento. Era uma outra maneira de abordar. E era o que Paulo estava fazendo aqui através da sua abordagem pastoral da questão da escravidão. Pastor Josafá, me pareceu que o senhor queria comentar algo. Parece estranho para alguém que vive na era pós-moderna, no século XXI, e um cristão olhar para as Escrituras Sagradas e ver a forma como Paulo lidou. Mas como o pastor já adiantou, em vez de não ser significante, na realidade, Paulo foi muito avançado ainda para a sua época. Como ele não conseguiria, por ele mesmo e sozinho, mudar essa estrutura social, então era uma estrutura social da época, ele não conseguiria mudar. Como o pastor Ferrer acabou de falar, nem mesmo Cristo, ele atuou para mudar as estruturas sociais da sua época, todas elas, claro, Cristo,
ele trouxe novos paradigmas nas relações, ele quebrou preconceitos, mas ele não quis fazer reformas políticas, por exemplo. Então, o texto que o senhor citou está aqui no Desejar de Todas as Nações, na página 509. Poderia ler rapidinho? Sim, por gentileza, pastor. Então, ele diz assim: o governo sob que Jesus viveu era corrupto e opressivo. Clamavam de todo lado os abusos, extorsões, intolerância e abusiva crueldade. Não obstante, o Salvador não tentou nenhuma reforma civil, não atacou nenhum abuso nacional, nem condenou os inimigos da nação, não interferiu com a autoridade, nem com a administração dos que se achavam no poder. Aquele que foi o nosso exemplo conservou-se afastado dos governos terrestres, não porque fosse indiferente às misérias do homem, mas porque o remédio não residia em medidas meramente humanas e externas. Para ser eficiente, a cura deve atingir o próprio homem individualmente e regenerar o coração. É o que o senhor colocou há pouco, né? Paulo ele tentou trabalhar o coração da questão na mente de senhores e escravos, né? A revolução social, ela devia ocorrer na igreja e na família. Esse era o âmbito dela. Nesse sentido, pastores, me parece curioso aqui, interessante, que Paulo, ele começa, ao invés de criar um cenário de revolta, por exemplo, de escravos contra senhores, ele começa a mudar a perspectiva dos escravos em relação ao trabalho que fazem, não é isso? Quando ele diz, olha, vocês precisam fazer um melhor trabalho, eu estou usando palavras minhas aqui para traduzir o texto, né, do Paulo, mas a ideia é que vocês precisam fazer o melhor trabalho possível, não como se fosse para o seu chefe, para o seu senhor, mas para o Senhor, né? Então muda a perspectiva, é isso? Sim, tem um aspecto que você comentou. Paulo ele se preocupava muito com o avanço da missão da igreja. Tudo aquilo que ocorresse entre os cristãos que pudesse emperrar o avanço da missão, Paulo ele procurava tirar do caminho. E ele diz isso em várias cartas aos Coríntios, ele escreve. Então ele procura se refrear e não usar muitos direitos dele como apóstolo, por exemplo, em 1 Coríntios, do capítulo 8 ao capítulo 10, ele fala sobre essa questão dos direitos dele como apóstolo e como ele se refreou de utilizá-los para benefício do avanço da causa, para não gerar nenhum preconceito na mente do ouvinte da palavra. Então, mexer nessa questão da escravidão naquela época poderia causar todo esse reboliço e impedir que a causa avançasse. Bloqueio. Um bloqueio. Então, ele preferiu trabalhar dentro da igreja, nessas relações de senhores e escravos e colocar o mais importante dentro do coração, né? Ok. Sim, pastor. E justamente isso, né? Ele menciona, inclusive quando fala para os filhos, obedecei os vossos pais no Senhor. Quando ele fala aos pais, não provoquei vossos filhos aí na demonstração do Senhor. No verso 5, ele menciona de novo, como a Cristo. No verso 7, como ao Senhor. No verso 8, de novo, outra vez, do Senhor. Então, não importava quem o escravo estava servindo. Trabalhe como sendo para o Senhor. E isso nos remete a um personagem lá do passado, José, no Egito. Escravo, na prisão, com Potifar, em vários momentos, ele sempre fez o seu melhor. Ele sabia que ele estava fazendo o seu melhor, não era para as pessoas que estavam ali, era para o Senhor. Tanto que ele fez a casa de Potifar prosperar. Era pelo Potifar? Não. Era para o Senhor, como se estivesse servindo o Senhor. Isso aqui não é incentivo à escravidão, ao abuso, não, mas aquilo que a gente faz deve ser sempre o melhor. A gente está servindo. E ele mostra em outra esfera essa questão, inclusive dando um prisma para os escravos, né, que quando ele fala da igualdade, nós vamos ver depois os privilégios que os escravos teriam juntamente com os seus senhores
no Senhor. E eu diria, pastor, aplicando a essas relações hoje, nós poderíamos fazer uma comparação entre relações de patrões e empregados hoje. E às vezes muitos reclamam que o salário não é próprio, que são explorados pelos patrões. Não pode largar o emprego porque é a manutenção da vida, né? E aí, como é que se faz? Como é que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar de mau humor o tempo todo porque eu creio que estou sendo explorado. Aí eu estou permitindo que uma situação externa tire a minha felicidade, o meu prazer. Aí Paulo diz, olha, trabalhe como se você estivesse trabalhando para o Senhor. É para o Senhor que você está fazendo. Isso muda tudo. Para mim é um dos princípios mais importantes do estudo desta semana. O que você está fazendo é para o Senhor. Esqueça o seu patrão, é para o Senhor. Seja feliz, trabalhe com alegria, trabalhe com amor. Você vai ter, embora ganhe um salário menor, mas você vai ter sobrevida, porque você não está se estressando, né? E outra, o Senhor conhece a sua situação e a do seu patrão. E o Senhor é um juiz que não falha. Coloque nas mãos dele e trabalhe como para ele. Muito bem lembrado, pastor, especialmente nesse aspecto, quando o senhor menciona, o senhor conhece a situação e conhece a situação do patrão também. Paulo ele não deixa de lado a figura do Senhor aqui também, né? A partir do verso 9, ele começa a lidar, ele já não está lidando mais com os servos ou com os escravos, ele está lidando com os senhores, ele diz assim, e vós, senhores, de igual modo. Então ele coloca que, olha, os conselhos que eu dei lá servem para vocês também. Em Cristo, não há essa diferença. Na igreja, vocês estão em pé de igualdade, né? Ele vai dizer, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Né? É uma lição interessante aqui também, né? Nós não podemos dizer que Cristo e Paulo não quebraram grandes paradigmas sociais, né? Porque Cristo restabelece o respeito à mulher e como ele trata a mulher, como ele tratou a mulher samaritana. Paulo resgata aqui a questão dos filhos, né? São pessoas, são seres que merecem ser tratados de forma com amor, amoravelmente. E aí ele olha para senhores e escravos e diz, vocês estão servindo ao Senhor, vocês são iguais, embora lá, como nós diríamos na linguagem de hoje, profissionalmente existe uma diferença, e hoje um paga o salário do outro e lá nem salário tinha, era só comida e um lugar para dormir. E Paulo diz, vocês são iguais. Esse é um tremendo de um paradigma que foi quebrado por Paulo de uma forma em que não colocou nenhum empecilho para que o evangelho pudesse avançar. Ok. No verso 8, justamente ele menciona isso quando ele fala, né? Seja servo, seja livre. Servo é uma menção escravo. Livre é o Senhor. Só que eles estavam iguais, sentados ali na igreja Lara ali, participando, estavam em pé de igualdade. Porque, veja, e ele menciona em seguida ali, deixando as ameaças. Quando a gente pensa em ameaça, a gente olha algo mais suave, né, como é hoje, assim, mas ameaças ali, veja que os senhores administravam várias punições aos escravos. Aqui é mencionado espancamento, abuso sexual, venda de escravo, que era separado da família. Veja que coisa terrível. Trabalho extremo, fome, algemas, marcas de ferro e até a morte. E Paulo diz, olha, isso aí não tem lugar no ambiente cristão. Não tem lugar. Trate-o sem parcialidade.
De certa forma, embora não tivesse diretamente combatendo a estrutura, Paulo estava colocando ali os primeiros elementos na consciência daqueles cristãos de que a estrutura não era boa, de que aquele mecanismo de sociedade não era adequado. E à medida que ele vai tirando, vai minando esses elementos e equalizando todo mundo, ele vai criando, como mencionou no início, né, pastor? Ele vai criando as bases para que aquela estrutura fosse, a palavra que você usou, fosse colapsada, né? E você vê que desafio, porque imagina, a gente não consegue imaginar isso, mas numa mesma igreja, lado a lado, se tratando como iguais, o escravo e o senhor. A gente não consegue entender a dimensão disso e o impacto disso na vida das pessoas. É algo que só pelo Senhor podia acontecer. Só que essa linguagem que Paulo estava usando agora para os senhores era algo que animava os escravos. Porque, veja, nesse pé de igualdade, eles recebiam juntos com os senhores a adoção, recebiam a redenção, a herança, a entronização com Jesus, o status de concidadãos, escravos e senhores. Os dois eram igualmente membros da família de Deus, integrantes do corpo de Cristo. E a herança eterna que eles teriam de igual modo. Muito bom. Pastor Josafá, nós estamos já chegando ao final desse bloco, mas há uma questão interessante aqui, para a gente pensar um pouquinho na estrutura da igreja adventista. O senhor já esteve conosco em algum momento, como nosso professor aqui também, e entre os componentes que o senhor administrou, algo relacionado à história da igreja, se eu não estou equivocado. Em algum momento do início da nossa história, nós tivemos líderes, pioneiros nossos, que estiveram bem engajados com a questão da abolição da escravidão naquele contexto ali da América do Norte, não é verdade? É verdade, e isso foi um elemento que provocava ou tentava provocar certa divisão naquela estrutura norte-americana. Então nós temos um ambiente aqui com Paulo no Novo Testamento onde ainda não era possível você trabalhar uma libertação da escravatura, mas a coisa, através da história, veio se desenvolvendo e chegou um momento que a humanidade em si percebeu que era tempo de dar um basta, né? E isso chegou a afetar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas, graças a Deus, nós vemos que os nossos pioneiros conseguiram trabalhar bem esta questão, seguindo o conselho bíblico, né? E me parece aqui, no que o apóstolo Paulo está dizendo, é que o Senhor é o fator moderador. O Senhor, ele é tanto meu quanto seu. E você vai comparecer diante do Senhor, assim como eu vou comparecer, e não há acepção de pessoas, como ele diz no verso 9. Não há acepção. E Paulo diz em outro texto, quando ele diz assim, em Cristo não há homem, não há mulher, ele não está trabalhando a questão de identidade de gênero, ele está colocando a nossa situação diante de Deus. Não há acepção de pessoas, quer seja mulher, quer seja homem, quer seja escravo, quer seja livre. Deus, nós vamos prestar conta diante de Deus das nossas ações. Eu, como escravo, como é que eu estou procedendo? Porque a Escritura não me dá liberdade, mesmo eu estando sobre um sistema injusto e opressor, de eu agir de uma forma que não seja a forma que Cristo, meu Senhor, agiu. Sob a mesma circunstância, né? Ou como ele agiria. Então, a ética situacional, ela não tem lugar na teologia de Paulo. Eu vou agir de uma forma que vai quebrar o mandamento de Deus, como o pastor Ferrer falou ao princípio, porque eu estou numa circunstância que me daria direito a isso. Então, para que melhor ilustração do que um escravo que vivia sob a chibata, algo tremendamente injusto, trabalhava, não recebia salário e só sobrevivia em mal. E aí Paulo chega e diz, filho, Deus está vendo, trabalhe para com o Senhor. Certo? Então, o princípio que vemos para esta época não é
Não é o princípio de que você deve ser subserviente hoje e trabalhar como escravo hoje. Não, porque os tempos são outros. Nós já não temos mais a estrutura da escravatura no nosso tempo. Então, você se colocar como subserviente, como um escravo, já não é correto biblicamente, né? Mas o princípio qual é? Qual é a minha atitude interna? Como é que eu estou trabalhando? Como é que eu estou servindo? Quer seja no lar, como filho, como é que eu estou administrando como pai, quer seja no ambiente de trabalho, como empregado ou como empregador. O que me move? É o amor a Deus, é o amor a Cristo? Então, para mim, isso faz toda a diferença. Ok, pastor. Pastor Ferrer, suas últimas palavras e, quem sabe, um conselho final às pessoas que estão nos assistindo. Será que alguém que está assistindo essa lição talvez vive uma vida de desobediência e desprezo aos seus pais? Talvez repense isso. Sabe o conselho de Paulo aqui, aos filhos, cabe a você também. Quanto você tem perdido? Talvez mágoas, talvez seus pais não te trataram como você gostaria que fosse. Hoje nós temos tantos problemas de separações, né? Às vezes um pai que foi ausente na família, uma mãe, mas dê o respeito e honra a eles. Isso vai ser bênção para você. E o outro aspecto é como você trata seu cônjuge e seus filhos. Tem maltratado? Talvez é tempo também de repensar. Cuidado especialmente com as palavras, com o trato. As nossas relações humanas, elas podem ser muito melhores. São desafiadoras sempre, mas podem ser melhores pela graça de Deus. Obrigado, pastor Ferrer. Pastor Josafá? Sim, eu só diria que hoje, quer seja você um empregador, quer seja você um empregado, quer seja você pai, quer seja você filho, tenha o Senhor como seu Senhor e trabalhe de coração com alegria. Acho que isso muda toda a perspectiva da nossa vida, né? Eu creio que até a ansiedade, se você é afetado por ansiedade, ela diminui, né? O estresse diminui, porque nós não estamos deixando que outros, que externos, interfiram na nossa felicidade interna e no nosso relacionamento com Deus. Muito obrigado, pastores. Pastor Ferrer, o senhor pode concluir nosso estudo dessa semana com uma oração, colocando nas mãos de Deus a vida dos filhos, dos pais, dos patrões, dos funcionários, as nossas relações interpessoais, para que Deus continue nos conduzindo? Obrigado, Senhor, pelos princípios expressos em Tua Palavra, em especial aqui no livro de Efésios. Temos aqui filhos, pais, empregados, empregadores. Que as nossas relações humanas sejam pautadas sempre segundo a Tua Palavra. E nós, em nossos trabalhos e serviços, façamos tudo para o Senhor. A nossa obediência seja ao Senhor. E que os nossos relacionamentos sejam pautados na esperança que temos em Cristo Jesus. Obrigado pelo Teu cuidado e misericórdia. Perdoe, Senhor, se temos sido negligentes nestas áreas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado por estar conosco até o final. Na próxima semana nós estaremos de volta para estudarmos o chamado para permanecer firme. Deus abençoe você e sua família. Nos vemos lá.